pessoal, como eu havia prometido, eu tô gravando aqui essa aula, né, para dar para vocês uma certa intuição de do que é a derivada, né, de como a gente pode aplicar ela na física, mas sem o formalismo matemático devido, né, que um professor de cálculo deve fazer. Então eu quero que vocês intuitivamente entendam e entendam também que esse é um processo que essa taxa de variação, né, se a gente estiver buscando o caminho inverso, a gente tem o que é chamado de antiderivada, né, que é a integral, né, mas que eu não vou chamar dessa forma também, porque para falar de integral eu tenho que mostrar todo o formalismo matemático dele, não é nosso interesse aqui no momento. Sendo assim, eu vou começar por outro caminho hoje, diferente do que eu comecei na aula passada, mas os dois pontos vão convergir aí para a gente tentar entender melhor esse conceito de uma forma mais simples. Então suponha que a gente tem aqui o eixo x e o eixo y, e eu tenho uma função. Para facilitar para vocês, já para vocês se acostumando, né, eu já vou colocar, por exemplo, aqui direto S e T. S e T. Então, é a posição e o tempo de uma partícula em um certo instante. E aí, eu tenho uma curva que descreve a posição dessa partícula passado o tempo. Então, qualquer tempo que eu pegar, se eu pego um tempo t0 aqui, eu sei que ele está lá numa certa posição S0. E se eu venho aqui e pego um TF, ele vai estar lá numa posição SF. Certo? Então, quando a gente pensa, né, num conceito que para a gente já é mais fácil de entender, que é o de velocidade, que velocidade é a taxa de variação do espaço no tempo, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Só que a gente entende bem que quando eu pego isso dessa forma, ΔS sobre ΔT, eu estou basicamente aproximando essa minha curva, né, que ela na verdade é assim, é curva. Só que quando eu uso isso aqui, eu estou usando a propriedade de um triângulo aqui. Estou usando isso aqui. Aqui eu tenho aqui e aqui. Onde aqui seria o ΔS? Conseguem ver o ΔS? Ó, S final menos S inicial. Não sobra isso aqui? Que seria isso aqui, ó, ΔS. Então, por quê? Daqui até aqui é o SF, certo? Daqui até aqui é o S0. Quando eu faço, então, o S menos o S0, eu sobro esse pedacinho aqui. Então, é o ΔS. Do mesmo jeito o ΔT, né? O ΔT, se eu pego daqui até aqui, é TF. E daqui até aqui é T0. Quando então eu pego isso tudo e tiro só esse pedaço, sobra esse daqui que é o ΔT. Então essa parte de baixo é o ΔT. E o que a gente está pegando aqui? ΔS sobre ΔT. O que isso significa geometricamente, olhando aqui para esse gráfico, né? Então se eu pegar ΔS sobre ΔT, seria cateto. Se eu pego esse ângulo aqui, chama esse ângulo de θ, seria cateto oposto dividido por cateto adjacente. E o que é cateto oposto dividido por cateto adjacente? Isso aí é o que a gente conhece como tangente de θ. Tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrando que se vocês têm dúvida em trigonometria, é algo que a gente precisa de saber, né? Vocês precisam saber já. A gente vai passar por cima, eu simplesmente vou falar e já vou resolver. Então, esse conceito tem que estar bem desenvolvido em vocês. Então, vão atrás, se vocês têm dúvida em trigonometria, essas regras básicas de triângulo, vão atrás, vejam alguma aulinha e rapidinho vocês pegam sem problema. E depois vocês voltam, ok? Então, olhando para cá, eu vejo que isso aqui também é o ΔS sobre o ΔT. E
ou seja, isso aqui, a tangente de θ tem que ser igual à velocidade, ou seja, a taxa de variação. Então, o que é a tangente desta reta que une os dois pontos? Então, peraí, deixa eu botar outra cor aqui. Então, eu tenho aqui, ó, tenho esta reta, certo? Ela representa o deslocamento do ponto, desse ponto inicial, da posição inicial dele, até a posição final dele. Isso aqui é o vetor, eu posso dizer que isso vocês vão ver, se vocês já não viram vetores, né? O vetor deslocamento, a gente vai ver também em física, a gente vai olhando, entrando em duas dimensões. Então, basicamente, eu saí desse ponto, S0, e vim parar nesse ponto, SF. Então, eu me desloquei daqui até aqui. Só que, tá vendo, em linha reta. Né? O deslocamento, ele não importa que caminho que você fez até chegar ali. Ele simplesmente se importa do ponto final menos o ponto inicial. Essa é a definição do deslocamento, certo? Tá. Então, essa reta que une esses dois pontos, ela tem esse ângulo θ, e a gente viu que a tangente desse ângulo é exatamente igual à taxa de variação, certo? Só que quando a gente pega dois pontos muito distantes, como esse caso aqui, né, a gente não sabe o que está acontecendo entre esse ponto, entre um ponto e outro. Muita coisa pode estar acontecendo ali. É por isso que aí a gente representa com isso, ΔS sobre ΔT. Agora, então aqui só vai me dar, isso aqui é algo médio, isso aqui vai me dar apenas uma velocidade média, quando eu meço dessa forma. Né? Lembra da velocidade média? Ela só depende do tanto que se deslocou, deslocamento total e o tempo total. Isso só me dá um valor médio, mas ele não sabe o que está acontecendo aqui entre esses dois pontos. Né? Tá, e como é que a derivada resolve isso? Ela fala o seguinte, se eu pegar esses dois pontos e deixar eles bem pertinho um do outro, esses dois pontos ficarem bem pertinho, então o que acontece aqui? Vamos redesenhar. Agora, se eu pego aqui um ponto bem aqui, bem pertinho, o que vai acontecer? Se eu pego aqui, deixa eu diminuir para 1. Ficou grande esses pontos, não mais aqui. Então, tá vendo que agora a curva é essa daqui, né? Que tá acontecendo aqui. Ela é quase uma reta já, porque é muito pequenininho. E a hora que eu coloco aqui o meu deslocamento, que seria essa hipotenusa aqui, né? Que seria então o deslocamento aí, o vetor, o deslocamento. Mas não se preocupem com o vetor no momento. Ele está praticamente paralelo aqui à curva real, né? Então, nesse caso, é o que a gente acaba, quando você aqui é pequenininho o suficiente, né? O ΔT, esse ΔT aqui é pequenininho, muito menor que 1. Isso aqui a gente quer falar na física, quando a gente quer falar que algo é muito pequeno, a gente representa dessa forma. ΔT é muito menor, então estão dois sinais de menor, né? Que 1. A gente fala que ΔT é muito pequenininho, ou a gente pode falar que ΔT está tendendo a 0. Eu estou pegando esse ponto e vou tender ele a 0. Quando ele chega a ficar bem próximo de 0, fica bem pequenininho, é quando então a gente tem quando essa expressão aqui, então no limite, quando ΔT tende a 0, né, de ΔS sobre ΔT. Então, se eu pego isso aqui, essa divisão, e faço o ΔT tender a 0, ficar bem pequenininho, isso aqui é quando eu tenho a chamada derivada SDT, que nada mais é a taxa de variação da posição
no tempo. A cada segundo, quantos metros ele está se deslocando? Seria isso. Quantos metros por segundo? Por isso, velocidade, metros por segundo. Então, essa é uma taxa de variação. É como o espaço varia no tempo. Como que ele varia? Ele não varia, ele é uma constante. A taxa de variação é tipo 2 metros por segundo sempre. Então, é uma velocidade constante. Aí, se for uma velocidade constante, o que a gente vai ter? Né? Lembra que é uma velocidade... Se aqui for velocidade em função do tempo, velocidade constante é simplesmente assim. Constante. Ah, não. Essa velocidade está aumentando linearmente. Ela está aumentando 2 metros a cada segundo. Ela está aumentando. Ela começou com 1 e está aumentando 2 metros por segundo. Então seria algo assim. 2t. Em t igual a 0 ela era 1. Então, em t igual a 0 ela era 0, desculpa. E aí ela começa a aumentar. A velocidade começa a aumentar a 2 metros por segundo. Então, a cada segundo que se passa aqui, ela aumenta 2 vezes a velocidade, certo? Então, nesse caso, como é que seria aqui? Aí já não é mais uma constante, é uma função do primeiro grau, né? T elevado a 1. Como é que é a função do primeiro grau? Uma reta. Então, se ela parte do zero, né? Então, está aqui. Um pouquinho mais inclinada, porque é 2 vezes isso. Aqui. Então, aqui seria V igual... Seria V igual a 2t, certo? Tá. Então, essa taxa de variação, ela pode ser uma função. Ela pode ser uma outra função. Então, a derivada é algo, basicamente, que ela pega uma função, tá aqui uma função, que eu tenho o gráfico dela em todo instante, e me dá quando eu aplico a derivada, ela me dá uma outra função que basicamente vai me mostrando qual que é a taxa de variação dela. Qual que é a taxa de variação dela em cada instante também. Pronto. Seria isso a derivada. E olhando dessa forma, é simples de ver como ela funciona e porque ela é importante, né? Porque, então, basta eu ter a minha função no tempo que se eu aplicar a derivada nela, isso vai me retornar uma outra função, que eu consigo fazer o gráfico dela, pode ser uma reta, pode ser uma parábola, ou qualquer outra função, que ela está representando a taxa de variação daquela minha função S, né, em função do tempo em cada instante. Ou seja, está me mostrando qual que é a minha velocidade. Se eu te fala aqui, está aqui minha posição em 100 instantes diferentes. Eu falo, beleza, então daqui que eu vou te mostrar qual que é a sua velocidade, qual era a sua velocidade em cada instante desse percurso. É isso. Então, a cada instante você sabe a velocidade, ou seja, a cada instante você sabe qual que é a taxa de variação naquele instante, como está sendo a taxa de variação da sua posição no tempo, né? Então, é muito útil para a física. Então, foi algo importante que Newton precisou fazer para terminar os trabalhos dele sobre a lei da gravitação. Ele estava precisando exatamente dessa função, desse funcional que fazia isso, pegava, aplicava e que ele me dava taxa de variação. Por quê? Porque tudo na física depende de algo variar. Tem que ter alguma variação para você poder observar alguma coisa, algum fenômeno, certo? Então a gente trabalha muito com isso. Você quer saber como estão variando essas grandezas. E ao tentar ver como variam essas grandezas, que a gente acaba chegando em outros, igual a força que vocês conhecem como massa vezes aceleração, ela foi descrita por Newton, na verdade, como uma taxa de variação de uma outra grandeza. É o momento. Taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. O momento é massa vezes velocidade. É um outro conceito que vocês não vão ver. Porque na engenharia é algo mais dinâmico, né? Então a engenharia civil não é algo que eu acabo sacrificando. Vocês vão ver o momento angular, esse sim. Que vocês vão estiver vendo a torque, né? Mas o momento não é importante. Tá, então a gente entendeu que se eu tenho uma função e eu aplico a derivada dela, ela vai me dar a taxa de variação dessa função. Então, no caso, se a minha posição, suponha que a minha posição é uma parábola, posição com tempo,
posição com o tempo ela é uma parábola. E aí eu tenho uma parábola, eu sei qual que é a função dela, né? Como representar matematicamente essa função. E aí eu venho aqui e quero saber qual que é a velocidade em função do tempo. Bom, então aí a gente tem que ter a função. Eu falo que essa é igual a, sei lá, vamos botar 4x mais 5x quadrado. Opa, x não, né? T. É x. 5t mais 5t quadrado. Então, eu sei que a minha posição está variando dessa forma quadrática aqui. E que escreve uma parábola. Então, à medida que o tempo aumenta, a posição está aumentando, não está aumentando linearmente, né? Ela está aumentando em forma de uma parábola. Por quê? Porque o tempo ela está variando com o tempo ao quadrado. Tem um termo quadrado aqui de tempo que está fazendo com que a posição varie um pouco, varie mais rápido que se ela estivesse simplesmente variando linearmente, com velocidade linear. Então, por que está maior nesse caso? Porque está sendo acelerada. Você tem uma aceleração, então, claro que a inclinação da curva, dessa curva aqui, tem que ser maior que a inclinação dessa curva aqui. Por quê? Porque se você está acelerado, então sua posição vai ter que variar mais do que vai variar se você tiver com velocidade constante, ou seja, se o espaço for aumentando linearmente, de forma de uma reta. Né? Então, se está acelerado, ele aumenta de forma parabólica. Então, se eu tenho aqui é a preta, né? Se eu tenho aqui então S sendo desta forma, a gente sabe que se eu derivar isso daqui, né? Eu expliquei para vocês ontem, mas eu já vou chegar lá também na regrinha novamente, né? Vou definir a regrinha novamente. Mas ao derivar isso aqui, para eu ter a velocidade, o que a gente tem? Derivada de 4t, lembra, né? 4t, a gente simplesmente tira o t. Então fica 4. 4 mais derivada de 5t ao quadrado. Cai o 2 multiplicando. 5 vezes 2, 10. Né? T. 10t. Por quê? Aqui ficou 2 menos 1, né? Que é 1. Mas não precisa colocar. Então tá vendo que a velocidade agora ela é uma reta. Que em t igual a 0 ela vale 4. Certo? Então em t igual a 0 ela vale 4. Aqui. 4. T igual a 0. E aí ela é uma reta crescente, né? Então, que é positivo aqui, ó. Então, é uma reta crescente. Então, isso. Então, o que eu vi é o seguinte, que a taxa de variação de uma curva parabólica, a taxa de variação dela, ou seja, a derivada dela, é uma reta. Sempre que eu derivar uma parábola, eu tenho uma reta. Porque a taxa de variação da parábola é de tal forma que a velocidade tem um aumento linear. Aqui a velocidade aumenta linearmente. E quando a velocidade aumenta linearmente, a gente vai ver que a aceleração é zero. Porque aceleração é zero, desculpa. A aceleração é constante. Se a velocidade está aumentando linearmente, bom, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, tem aceleração. Certo? Porque a aceleração é taxa de variação da velocidade no tempo. Então, aceleração seria taxa de variação da velocidade no tempo. E se eu pegar e derivar isso aqui, quanto que vai dar? Se eu derivar aquilo ali, derivada de 4 é zero. Lembra, derivada de constante. Derivada é taxa de variação. A constante não varia, então é zero. E a derivada de 10t, qual que é a derivada de 10t? A gente só tira o t, certo? Então fica 10, né? Então a gente chega aqui, a aceleração é igual a 10. Ou seja, a aceleração é uma constante. É um valor constante. Aceleração no tempo. Ela não varia. Por quê? Que a velocidade, então, ela é uma função linear. Se ela é uma função linear, quer dizer que a taxa de variação dela dá uma constante, como deu, 10 por segundo ao quadrado. Desculpa, gente. O cachorro estava latindo aqui. Pausei. Bom, a gente estava então. Então,
como a gente viu que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, né? Então, a hora que eu derivo algo que é linear, e tem um aumento linear, né? Ou seja, algo que tem t elevado a 1, né? Função do primeiro grau, a gente sobra com uma constante só. E aí, é o tipo de problema que a gente está interessado, é só esse. No caso, funções cujo espaço, então a posição varia com t ao quadrado, a velocidade varia com t elevado a 1, né? Portanto, a gente tem uma aceleração constante, que é o caso da aceleração da gravidade aqui em pontos próximos à Terra. Então, você pode variar aí poucos quilômetros, que a diferença vai ser muito pouca do valor da aceleração da gravidade, né? Então, a gente aproxima como ela sendo constante, com uma boa aproximação, e então a gente precisa apenas, a gente consegue lidar apenas com essas três funções, que são funções simples de trabalhar, né? Que aqui é uma reta, uma constante, né? Que é uma função do primeiro grau e a função do segundo grau, que são funções bem conhecidas, que a gente sabe fazer o gráfico, sabe fazer a análise dela, seja por as raízes dela, os pontos onde você tem mudanças de direções. A gente consegue fazer todas essas análises de forma simples, porque são funções bem tranquilas de se trabalhar, certo? Tá. Então a gente viu quão importante é essa função que pega uma outra função e me dá a sua taxa de variação. Só que a gente vai querer fazer o inverso também, né? Então, aí a gente vai chegar então na antiderivada, né? Mas primeiro deixa eu definir a regrinha então de derivada de polinômios. Derivada de polinômios. Bom, a derivada de polinômios é sempre que a gente tiver algo. Aí eu não vou usar y e x, que eu estou dando para vocês na física, eu vou dar st. Então eu vou ter que S seria igual a alguma constante a vezes t elevado a n. É o tipo de coisa que a gente vai estar trabalhando, a soma deles, de vários termos, né? A gente não importa, porque a gente basta saber de um termo, porque na soma eu basta fazer cada termo e somar depois separado, fazer cada termo separado e somar. Então, se eu sei fazer a derivada desse polinômio desse jeito, eu consigo resolver o problema. Então, se eu tenho S igual a t elevado a n, então é um polinômio de grau n, onde n é o número, vai ser meu expoente aí, que no nosso caso a gente vai trabalhar com 2, né, em geral, né? Nosso t aqui vai ser 2. Então, como que a gente faz esse tipo de derivada? Se eu tenho S igual a t elevado a n, ds dt, a gente faz a regrinha do tombo. Como é que é? Cai o n, multiplicando o a, né, lá na frente, então eu vou ficar com n vezes a vezes t elevado. Aí aqui, onde eu tenho esse n, eu vou tirar 1 agora, vai ficar n menos 1. T elevado a n menos 1. É isso, essa é a regrinha. Então, essa é a regrinha que a gente chama de regrinha do tombo, que é a regrinha para o polinômio, derivada do polinômio. E um monômio aí, né? Na verdade, esse aqui é apenas um monômio do polinômio, né? Então, vamos alguns exemplos. Se eu tenho lá S igual a... Vou começar com 6t ao quadrado. Então, para eu fazer a derivada, ds dt, caio 2, multiplicando 6 lá na frente, vai ficar 12 vezes t elevado a... Aí aqui onde era 2, vai ficar 2 menos 1, né? Que é 1. E aí eu não preciso colocar 1 aqui, então só 12t. Se eu tenho S igual a 4t a quarta, e eu quero a derivada dela no tempo, caio 4 multiplicando na outro 4, vai ficar 16, e aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3, é o cubo. Pronto. É isso. Então, e se eu tiver aqui 3t, aí lembra que
Se for fazer toda vez, passo a passo, não precisa, né? Você tem que entender como faz, mas e depois você aplica algo, você abstrai um pouco mais, né? Qual que é a abstração aqui nesse caso? Você fala, bom, vou usar a regrinha do tombo, aqui é 1, né? Então, aí vai cair, eu vou fazer o ds dt aqui. Aí vai cair o 1 multiplicando 3, 1 vezes 3, 3, e aqui vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Aqui está 1, né? Vai ficar 1 menos 1, que é 0. T elevado a 0. Mas t elevado a 0 é 1, então 3. Aí você não precisa fazer isso toda vez, né? Você já começa a abstrair. Só lembra então que quando você tiver t elevado a 1, né, você simplesmente tira o t. Então se eu tenho lá que S igual a 6t, você simplesmente tira o t. ds dt igual a 6. Pronto. Você vai lá e simplesmente tira o t. Só para lembrar, mas claro que o que está por trás é isso aí. E por último, a constante, né? Eu tenho uma constante, S igual a 6, ou S igual a 0, ou S igual a 8, a 1000, 1 milhão, ou S... cuidado, isso aqui é importante. S igual a 6 vai ser uma constante, mas se eu falar assim, S igual a ln de 6, também é uma constante. Porque aqui tem um número, você não tem nenhuma variável aqui. Uma letra, não tem nenhuma letra. Se não tiver letra, é número. Porque a linha de 6 eu vou lá na calculadora e acho, sei lá, 0,30 e pouco, é um número. A e elevado ao quadrado dividido por cosseno de 30. Isso aqui não é constante. É constante do mesmo jeito, porque não tem e ao quadrado, né, lembra que e é o número e, exponencial e, ele tem um valor. O valor é 2,78, certo? Então, isso aqui é 2,78 ao quadrado. Isso é um número. E cosseno de 30 é 0,866, é um número também. Então, isso aqui tudo é um número. Isso é um número, essa é uma constante. Então, ds dt é igual a 0. Lembra disso? Só não é constante se tiver uma letra. Essa letra representa uma variável. Agora, se não tem uma variável, é constante. Não importa a expressão louca que tem aqui, mas se for só número, é um número. No final das contas, vai ser um número. Então, a derivada é 0. Por quê? Aí a forma de vocês lembrarem é que derivada é taxa de variação. Taxa de variação de algo que é constante não existe, né? É algo que está variando. O constante não varia, certo? Beleza, então a gente viu como fazer as regrinhas. Aí a gente acaba utilizando exatamente porque quando eu quero ir lembra aquele diagraminha que eu fiz? Se eu tenho a posição, eu quero achar a velocidade, aí você lembra, bom, velocidade eu sei, velocidade é a taxa de variação do espaço. Então a velocidade é a derivada do espaço. Então, aí você vem para cá, você sabe que é derivada. Aí você fala, não tem aceleração. E a aceleração, aceleração também. A aceleração é taxa de variação da velocidade. É como a velocidade varia. Então ela é a derivada da velocidade, tá certo? Então aqui ela é derivada da velocidade. Vou botar assim, deriva do S pro V você deriva. E do V pro A você deriva, certo? Aí você pergunta, tá, mas se eu tiver aceleração e quiser a velocidade? Aí eu vou fazer o caminho inverso. E aí, bom, se eu vou fazer o caminho inverso, eu vou fazer o anti, né? Então, antideriva. 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 Que eu simplesmente vou chamar de AD. E aqui de D. O deriva é de D. Certo? Então, arrumando aqui, eu vou deixar. Aqui você antideriva. Antideriva. E do lado de cá, você deriva. Pronto. Então, se eu te der aceleração e estou pedindo para você encontrar o espaço, você sabe que você vai ter que fazer 2 passos, né? Eu te dei aceleração e quero que você me encontre a posição. Você não tem como ir direto daqui para cá, nem de cá para cá. Você tem que fazer os 2 passos. Então, primeiro da aceleração, você antideriva, você acha a velocidade, e se antideriva, você acha
a posição. Ok? Então, bom, como de arte a gente faz antiderivada? Vamos achar uma coisa que desfaz, um funcional que desfaz o que a derivada está fazendo, para anular o efeito da derivada. Isso seria então a inversa dela, né? O que anula o efeito dela. O que anula o x²? É a raiz. As duas são funções inversas. Então, posso falar da mesma forma da derivada para a integral, né? Então, e como que é? Então, antiderivada. Bom, a antiderivada de um polinômio, claro, né? Polinômio vai ser o seguinte. Eu vou chamar, então... Eu não vou representar com integral, porque quando vocês vão descobrir... Não, nesse momento apenas vejam, não se assustem, porque eu vou tratar de outra forma, né? Mas se a gente tem lá, né? Velocidade é igual a ds dt, vocês vão entender quando vocês aprenderem melhor derivada aí com a professora, que integral, né? Que como é que eu encontro... agora eu quero o caminho contrário, certo? Ó, aqui a gente tinha um espaço e eu queria a velocidade, eu derivo. Mas e se eu tiver a velocidade e quiser o espaço? Vou ter que antiderivar. O que seria antiderivar? É encontrar o espaço. Como é que eu faço? Pego esse dt e passo multiplicando, né? E vai ficar assim, ó. ds é igual a v vezes dt. Certo? E aí a hora que para você encontrar o s, você teria que integrar dos dois lados, que é o que vocês veem integrar, que seria a antiderivada. Então, o s, aí ele seria o quê? A integral da velocidade, ou seja, a antiderivada da velocidade, que é assim que eu vou trabalhar com vocês. Isso aqui foi só para mostrar como é que vocês vão ver, lá realmente em cálculo, a forma de vocês encontrarem o s você tendo a velocidade. Mas aqui eu simplesmente vou falar o seguinte. Bom, se daqui para cá eu derivo, daqui para cá eu vou pegar a antiderivada de v que vai me dar o s. Então, bem mais simples para vocês no momento. Então, essa é a antiderivada da velocidade. Aí precisa saber qual que é a antiderivada da velocidade. Certo? Aí, bom, a antiderivada de um polinômio, então, antiderivada de o que? S T AT elevado a n também. Põe então que agora eu tenho AT elevado a n e eu quero desfazer, eu quero voltar, eu quero antiderivar. Como é que vai ficar? E no final das contas, sempre a gente vai ter termos assim. Sempre um termo assim, a hora que eu derivo ou antiderivo, sempre vai me dar outro termo do mesmo jeito. Né? Por exemplo, quando eu saio de 3t ao cubo, a hora que eu derivei, caiu 3, vezes 3 deu 9t ao quadrado. Ou seja, isso era do tipo at elevado a n, uma constante, vezes t elevado a outra constante, at elevado a n. Ele saiu, então, de um AT elevado a n foi a outro. Ó, uma constante vezes t elevado a outra constante. Então, sempre quando você deriva um monômio, ele vai cair em outro monômio, que vai mudar só a constante que está multiplicando e a constante que está o expoente. É isso. Né? Então, eu quero saber qual que é a antiderivada, então, de AT elevado a n. Aí eu... assim, derivada de AT, vou botar minúsculo, A vezes T elevado a N. Quanto que é a antiderivada disso? É simplesmente, olha a regrinha, o A vai ficar quieto, né? E aí você vai fazer assim, ó. O A não, quem está multiplicando continua quietinho multiplicando, o número sempre é assim, se está multiplicando ele continua multiplicando, certo? Aí vai ficar t elevado a n mais 1, e aí tudo dividido por n mais 1. É isso. Quando que é simples? Você simplesmente vai pegar n mais 1 em cima e n mais 1 embaixo. Bota n mais 1 no expoente e n mais 1 lá no denominador. É assim que você faz
a antiderivada. Vamos mostrar? Vamos mostrar um exemplo? Então, vamos pegar aqui só para provar. Depois eu apago, mas só para mostrar para vocês, eu tenho aqui. Suponho que eu queira pegar 4t ao cubo e eu quero derivar. Aí a derivada ds dt vai ser o quê? Cai o 3, né? Multiplicando 4. Vai ficar 12. E aqui vai ficar t elevado ao quadrado, certo? Derivada. Aí, o que a antiderivada me dá? Eu falo o seguinte, tá? Suponha que eu não saiba disso aqui, ó. Suponha que eu não saiba isso. Eu sei só isso aqui. Que minha função, ela é 12t ao quadrado. E eu falo, qual seria a função que deriva e vai dar isso aqui? Certo? Qual a função que deriva e dá 12t ao quadrado? Ou seja, qual é a antiderivada de 12t ao quadrado? É a mesma coisa. Qual a função que pego, derivo e o resultado dá isso aqui? Ou qual é a antiderivada disso aqui? As duas formas de dizer a mesma coisa, tá? Então, qual que é a antiderivada de 12t ao quadrado? Então, eu tenho que apresentar um funcional, alguma coisa que, ao aplicar aqui, ele consiga voltar para cá. Para esse 4t ao cubo. E é isso aqui, ó, essa regrinha. Vamos aplicar essa regrinha? Então, vamos pegar agora a antiderivada. Antiderivada de 12t ao quadrado. Então, a antiderivada disso vai dar o quê? Vamos aplicar essa regra aqui, ó. A continua multiplicando, 12 continua multiplicando aqui, ó. É o A. Vezes. Aqui eu vou ter agora t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, o n aqui não é 2, então vai ficar 2 mais 1 sobre 2 mais 1. T elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Ah, mas 2 mais 1 é 3. Então, três. Agora eu posso dividir. 12 por 3 dá 4t ao cubo. Olha lá. Não chegamos? Não é esse mesmo valor? Então, beleza. Achamos uma função que desfaz o que a outra fazia. Um funcional que desfaz. E ele é basicamente isso. É simples. T elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Olha tanto que é assim. Vou fazer bem rápido agora algumas para vocês verem tanto que é tranquilo. Qual que é a antiderivada de 4 vezes t à quarta? 4t à quinta sobre 5. De 5t ao cubo. 5t à quarta sobre 4. De 6t à décima. 6t à décima primeira sobre 11. ct a 11 sobre 11, tá vendo? É simples. A antiderivada é mais simples ainda de fazer do que a outra regrinha do tomo, multiplica pelo da frente, aí fica n menos 1. Isso aqui é simplesmente n mais 1 sobre n mais 1. Então, é 8t à sétima. 8t à oitava sobre... t oitava sobre 8. Aí depois você pode simplificar. Simples. Então, a antiderivada, ela é bem simples de fazer. Agora, o que tem que chamar atenção para a antiderivada é o seguinte. Olha só. Então, vamos pegar esse exemplo aqui Esse exemplo aqui, ó, que a gente pegou agora. Então, eu vou falar que 4t ao cubo, eu derivo e eu viro 12t ao quadrado. Tá? Mas... e se eu falar para você assim, mas e se eu pegar 4t ao cubo mais 7? Vamos fazer a derivada? Do 4t ao cubo continua 12t ao quadrado, não muda. Derivada de 7 é 0. Então não vai mudar o valor. Mas espera. Então, e se eu pegar 20? Vai dar 0 também. 30, 100, ln de 2, e elevado ao quadrado, 1000, 1 milhão, seno de 2, seno de 30. É tudo uma constante. A derivada da constante é sempre 0. Então, quer dizer que não importa qual constante que eu coloque aqui, a derivada vai dar isso daqui também. De todo jeito. Então,
Quando eu falei para vocês que a derivada, que a integral, a antiderivada, né, desculpa, de at elevado a n é at elevado a n mais 1 sobre n mais 1, a gente também tem necessariamente que falar que, na verdade, é mais um c, mais uma constante. Porque qualquer constante também que, a hora que eu derivar, vai dar zero e vai voltar para aquele valor. Então, eu não tenho como saber qual que é qual valor que você está fazendo. Você pode estar usando alguma constante no meio e está se perdendo aí. Então, não posso. Eu falo que é mais c. Ela pode ser zero? Pode. Ela pode ser constante, pode ser zero. Mas como eu não tenho certeza, por quê? Por conta desse problema aqui, ó, a hora que eu derivo isso aqui, né? A hora que eu derivo isso aqui acaba dando zero, né? Então, a hora que eu antiderivar isso aqui, na verdade, aqui eu posso assumir que aqui pode ter qualquer valor. Eu não sei qual que é o c. Então, a antiderivada, na verdade, que aí é o caminho daqui para cá, né? Antiderivada, ela sempre tem que ter um mais c na frente. Porque, exemplo que eu dei aqui para vocês, né? Qualquer número que eu colocar aqui e derivar vai dar zero. Então, eu não tenho como saber. Pode ser que no seu problema essa constante está escondida ali. Então, você precisa de falar, ela existe. Boto mais c. Ela pode ser zero? Bom, depende do problema, ela pode ser zero, mas eu não posso assumir isso. Então, eu falo que ela é mais c. Então, a antiderivada sempre tem o mais c na frente. Isso é importante na física. Porque na física isso vai representar o valor inicial da posição. Quando a gente tem aqui, ó, S igual a 4 mais 2t mais 3t ao quadrado. Esse valor, esse 4 aqui, eu tenho certeza que é o ponto inicial. É quando t é igual a 0, S igual a 4. Ou seja, então essa é a posição inicial. Então, sempre que eu tenho uma constante na física, eu estou trabalhando em cinemática, ela é sempre o valor inicial, S0. Você tem V igual a 4 menos 2t. O que é essa constante aqui? É o V0. Sempre na física, se estiver tratando de cinemática, a constante vale a posição inicial. Se eu estiver trabalhando de polinômios, né? Por isso que a gente está trabalhando só em polinômios. Porque se for exponencial já não vale. Mas, então aqui a minha posição inicial vai ser sempre a constante. A hora que eu antiderivar, se eu quiser ir então da aceleração para a velocidade, e eu vou antiderivar, né? Se eu vier vindo daqui para cá, e eu for antiderivar, eu tenho que saber que vai ter que ter o mais c na frente. Então, se eu falo que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado, aí eu falo, qual que é a velocidade? Aí eu falo, eu tenho que antiderivar. Como é que eu antiderivo 8? Vamos antiderivar 8. Lembra da antiderivada? Aqui que é a antiderivada de 6t. 6t ao quadrado sobre 2. Derivada de 8t. 8t ao quadrado sobre 2. Derivada de 8t ao cubo. 8t à quarta sobre 4. Certo? Então, sempre n mais 1 sobre n mais 1. Ok? Só relembrando. Só que nesse caso aqui, que tem 8 só, não tem o t? Tem o t, né? Só que é 8t elevado a 0. E t elevado a 0 é 1 vezes 8, dá 8. Mas não aparece, tá 8. Lembra qual que é a derivada de 8t? Lembra? Derivada de 8t, só tira o t. Qual que é a integral de 8? Não confundam. Não confundam, gente. Derivada de 8 é 0, certo? Por quê? Derivada é taxa de variação. Taxa de variação de uma constante é 0, tá? E a integral de 8, ou seja, a antiderivada de 8, não é 0. A antiderivada de 8 não é 0, certo? Qual que é a antiderivada de 8? É 8 vezes t. Por quê? Porque a derivada de 8t é 8. Sempre pensa dessa forma. A antiderivada quando eu penso naquele exemplo que eu fiz. Cadê? A derivada de 4t ao cubo é 12t ao quadrado. Por quê? Porque a antiderivada de 12t ao quadrado é 4t ao cubo. Então, quando o caminho inverso também é verdade.
Tá, meu Deus. Então, sempre que você tiver dúvida na hora de antiderivar alguma coisa, né, você pensa na derivada. Então, você faz o caminho inverso. O bom da derivada e antiderivada é que você pode tirar a prova. Sempre, a hora que você quiser, você já pode tirar a prova e ver se está certo. Então, se você está querendo fazer a antiderivada de 8, é o exemplo que eu estava dando, né? Aí você fala, eu acho que é 8t. Você fala, será que eu estou certo? Bom, vou derivar. O que a derivada de 8t vai ter que dar? 8, certo? Então, derivada de 8t, lembra? É só tirar o t, deu 8, então tá certo. Então eu sei que tá certo. Aí a antiderivada de 6t ao quadrado. Aí você vai lá, a antiderivada eu sei, é 6t ao cubo sobre 3, né? N mais 1 sobre n. Então, 6 por 3 dá 2t ao cubo. Aí você fala, será que tá certo? Bom, então eu faço o caminho inverso. Se a antiderivada de 6t ao quadrado dá 2t ao cubo, então a derivada de 2t ao cubo tem que dar 6t ao quadrado. Vamos ver se dá? Dá, 3 vezes 2, 6. E aqui, 6, né? E aqui onde fica 3, vai ficar 3 menos 1, que é 2. 6t ao quadrado. Certo? Então é isso. Você sempre pode tirar a prova imediatamente. Você faz um, aí você inverte, e se voltou no mesmo número, tá certo. Você fez certo. Se não, você fez errado. O bom da derivada e antiderivada é isso. Ok? Então, onde a gente estava? Então, se eu partir, vou pegar um exemplo mais clássico, que eu resolvo ele em sala também, eu vou resolver ele de novo. Inclusive, eu peço que agora, depois que vocês virem essa aula, vocês voltem naquela aula que eu dei, de física mesmo, né? E vejam agora com os olhos que vocês têm agora, assistam agora para poder juntar todos os passos ali que eu deduzi para vocês, tá? Então, eu vou dar um exemplo agora da antiderivada. Então, o caminho inverso, a gente já fez o caminho de espaço, deriva, pega a velocidade, deriva da aceleração, né? Agora vamos fazer o caminho inverso, que é então a antiderivada. Então, eu vou partir da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, a gente chama simplesmente de G, aceleração da gravidade a gente chama de G, que eu vou arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. É uma constante, certo? Então, como ela é uma constante, e eu vou deixar ela como 10, eu posso deixar ela como G só. E a gente vai levando ela para poder encontrar a fórmula, para deduzir todas as fórmulas da velocidade e da posição, né, de uma partícula que está caindo sob o efeito da gravidade. Né? Então eu parto do princípio que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, né, ela é menos 10, porque a gente considera como ela é para baixo, né? A gente vai considerar ela menos 10 a questão vetorial, que depois eu vou definir para vocês. Na verdade, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá. Então, eu parto disso. A igual a menos 10. A igual a menos 10. Aí eu vou lá e lembro. Deixa eu fazer meu esqueminha. Então, vamos fazer nosso esqueminha. Espaço, velocidade, aceleração. Daqui para cá eu derivo, daqui para cá eu derivo. Agora, de aceleração para velocidade, eu antiderivo. De velocidade para posição, eu antiderivo. Então, eu vou ter que pegar a antiderivada da aceleração, vai me dar a velocidade. Né? Então, velocidade vai ser a antiderivada da aceleração. Certo? Que é o quê? O que é a antiderivada de um número? Lembra? Antiderivada menos 10t. É só botar o t na frente. Lembra que a derivada não era tirar o t? A da antiderivada é colocar o t na constante. Entendeu? Então, você pode usar a regrinha lá, lembrando que é t elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Né? Que aqui, na verdade, é como se fosse 10t elevado a 0. Tem um t e está implícito, né? Mas é como se fosse t elevado a 0. Então, fica t elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, que simplesmente dá t. Então, por isso que é só colocar o t na frente. Então, a antiderivada de menos 10 é menos 10 vezes t. Só que o que está faltando? O mais c.
precisa do mais C. Lembra? Sempre que fizer antiderivada tem o mais C na frente. Aí você pergunta, bom, então o que é esse mais C? Aí agora, prestem bem atenção e lembrem sempre do que eu vou falar agora. Sempre o mais C, ó, menos 10t mais C, né? Velocidade, né? Velocidade é a antiderivada da aceleração. Então, fiz a antiderivada de menos 10, é menos 10 vezes t, só que boto mais C na frente. E então, aí eu pergunto, o que é o mais C na física? Na matemática é só uma constante qualquer. Na física ela tem um significado. Ela é sempre o inicial desse daqui, que nesse caso é a velocidade. Então, mais C nada mais é que a velocidade inicial. Então, fica que V é igual a velocidade inicial menos 10t. Só que como aceleração eu vou chamar o G 10 de G, só para poder deixar esse número aqui do mês, sem que a gente tá só com letra. Menos GT. Ou seja, a regra vale do mesmo jeito, né? Qual que é a aceleração falando que ela é menos G? Menos G. Onde G é um número que vale 10, né? O menos a gente sabe que é porque é para onde ela está dirigida. Está dirigida para o centro, para baixo. Então, qual que é a antiderivada de uma constante? Não importa, a antiderivada de uma constante é a constante vezes o t, certo? Então, você coloca o t. Então, a constante que é menos g vezes o t. Só que tem que ter o mais c, certo? Bota o mais c. Mas aí, então, né, velocidade é isso. GT mais c. Só que o que é o mais c? Esse mais c sempre é o inicial, certo? Mais C sempre é o inicial desse daqui, ou seja, velocidade inicial. Então, ficou velocidade inicial menos GT. GT. Não é 9, tá, gente? É G. GT. Tá, achamos a velocidade. Essa é a fórmula da velocidade de uma partícula que está caindo na superfície da Terra. Você tem que decorar essa fórmula. Não tem que decorar nada. Você sabe derivada e você sabe antiderivada. Você não precisa de decorar. Você tem agora uma ferramenta na mão de vocês que faz com que você não precise decorar formulinhas de cinemática. S igual a S0 mais V0, T mais meio de AT ao quadrado. Não precisa. Você parte da aceleração, sendo uma constante, antiderivou uma constante. Ó. O que acontece quando você antideriva uma constante? Você tem uma reta. Antiderivou uma constante, você tem uma reta. Agora, porque a velocidade, ela vai, tá vendo que ela está caindo, olha o que essa equação está nos dizendo, que eu tinha velocidade inicial, né, no início, quando t é igual a zero, eu tinha velocidade inicial, aí, quando começou a passar o tempo, essa minha velocidade começou a diminuir. Por que começou a diminuir? Porque se eu tô jogando alguma coisa para cima, né, ela está para cima. E aí, o que está acontecendo com a velocidade? Se está acelerando, a aceleração está para baixo, por isso que ela é negativa, a velocidade vai diminuindo, por isso que é sinal menos, está diminuindo com o passar do tempo. Olha, você lê a equação. A velocidade inicial diminui com o passar do tempo. Está falando com você a equação. Então, deixa eu apagar aqui. Então, essa minha velocidade está diminuindo, só que ela está diminuindo como? Diminui. Então, a velocidade, conversando com a gente, a velocidade diminui com o passar do tempo linearmente. Esse um aqui diz que é linearmente, é uma função linear, certo? Do primeiro grau. Então, é a equação conversando com você. Eu tenho, então, a velocidade. E agora eu quero a posição. Você olha aqui e fala, da velocidade para a posição também tem que antiderivar. Estou vindo aqui para cá, antideriva a velocidade, eu tenho a posição. Então, vamos lá. Então, a posição é igual a antiderivada da velocidade. Então, vamos antiderivar a velocidade. Antiderivada... O que é a antiderivada da constante? É a constante vezes t. Lembra isso? Antiderivada de constante é constante vezes t. Derivada da constante é zero. Antiderivada da constante é a constante vezes t. No caso, se a variável for t, né? Se for x, é constante vezes x. Menos. Quanto que é a antiderivada de gt? Isso aqui é simples. É que nem 1. Então fica t ao quadrado sobre 2. E o que eu faço com g? Deixa ele quietinho. Menos g multiplicando. Ele está multiplicando, ele é constante. Está multiplicando, ele continua multiplicando. Igual você tem lá 6t.
6t² sobre 2, a antiderivada, né? Aqui é a mesma coisa, menos g vezes t, menos gt² sobre 2. É isso. Ah, mas o que está faltando ainda? Mais c. Mais c. Sempre tem que ter o mais c quando você antideriva. Ah, mas o que é o mais c nesse caso? O mais c nesse caso tem que ser o inicial daquilo ali. Ou seja, o S0. Né? Então, o meu c aqui nada mais é que o S0. E aí, a gente fica assim, com aquela forma que eu falei, que acabei de falar, que vocês não precisam decorar. S igual a S0 mais V0t menos gt² sobre 2, que g é a aceleração da gravidade. Se for uma aceleração constante qualquer, aqui no lugar do g fica a, tá? Como essa é especial, porque é da gravidade, então ela fica dessa forma. Olha só, o mais c aqui é o S0, eu botei ele aqui na frente. Então, S0 mais V0t menos gt² sobre 2. Algo que você, através de uma ferramenta que você aprendeu, um funcional, que pega uma função e me dá a taxa de variação dela, e eu consigo fazer o inverso, que é a antiderivada, então eu consigo partir da minha aceleração e encontrar qual é a minha função da minha posição, como ela varia com o tempo. Então, se a nossa aceleração ela é constante, que é o nosso caso, a gente vai ter uma velocidade que varia linearmente e uma posição que varia quadraticamente. E aí, é isso daí. Certo, pessoal? Então, com isso eu mostrei para vocês um pouco desse conceito de derivada e antiderivada e fiz esse exemplo aqui. Agora, todo o resto que vocês precisam estão na aula já postada para vocês, tá? Bom, então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E até a próxima.